Boa noite a todos, tá? Então, hoje a gente vai começar a nossa revisão para a prova, né? Já que ela é uma revisão aqui que tem bastante exercícios, tá, gente? E aí depois eu vou deixar para vocês as respostas, vocês podem conferir, mas no dia 8 de abril a gente também vai fazer continuar essa revisão, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui até onde a gente conseguir, tá? E depois a gente faz na próxima aula também esses exercícios. Então, o diagrama mais comumente usado para documentar processos é o fluxo de processo, ou aquele fluxograma, né, que a gente utiliza aqueles símbolos que a gente aprendeu lá na aula de mapeamento de processos, tá bom? Sobre a representação dada às atividades, observe os três símbolos que se seguem. A gente tem o símbolo do triângulo, o símbolo aqui do círculo, e aqui do quadrado. Gente, quais seriam esses três símbolos olhando aquele fluxograma? Vocês lembram? Triângulo é o quê? Estoque, depois operação e inspeção. Estoque, operação e inspeção, tá? Resposta correta é a letra C. Ok? Deixa eu até aumentar aqui mais. Vamos para o próximo. O fluxograma de processo é uma representação daquilo que ocorre com um material ou conjunto de materiais, ao longo de uma sequência bem definida de fases do processo produtivo. Nesse processo, quando um material é preparado para outro evento seguinte, considera-se que esse material sofre esse material é preparado para um outro evento. Operação. Operação. Aqui é só para confundir um pouco o pessoal, né? Ô, gente, essas questões todas que eu coloco aqui para vocês são questões de concurso, questão do teste ABEPRO, tá? Então, eu sempre estou atualizando aqui as questões, tá? Vamos lá. Assinalo a alternativa que não descreve melhorias obtidas pelo mapeamento do processo. Então, gente, quando vocês fazem o mapeamento do processo, vocês conseguem eliminar todas as operações desnecessárias? Quando vocês fazem o mapeamento do processo... Peraí, vamos ver as demais. Ó, vocês conseguem juntar várias atividades em uma única? Sim. Vocês conseguem criar uma atividade nova, capaz de proporcionar confiança no processo? Não, gente, olha, assim, você vai mapear um processo, né? O ato de mapear não quer dizer que você vai criar uma atividade nova. Você pode mapear o processo e ver as operações que são desnecessárias, aí você pode eliminar elas. Você pode também juntar várias operações, né, várias atividades numa única só, por exemplo, depois que você faz o mapeamento, né? Agora, criar uma atividade nova, não. O mapeamento, gente, é como se fosse um retrato do que está acontecendo, tá? Agora, você pode criar uma atividade nova, mas isso não quer dizer que você vai fazer isso por causa do mapeamento, entendeu? Simplificação das operações que não são fundamentais para a execução do processo. Sim. Eliminação do desperdício. Sim. Por isso que a única que não descreve melhorias que você consegue obter ao fazer o mapeamento de processo seria essa daqui, entenderam? Sim. Beleza. Questão 4. Agora já começa as contas, olha. Os trabalhadores de uma indústria química têm uma jornada de trabalho de 6 horas e gastam 20% desse tempo com necessidades pessoais, em espera ou descansando. O engenheiro de produção fez um estudo de tempos e movimentos e chegou ao tempo normalizado de 60 segundos. Então, ele já viu o tempo cronometrado, né? E aí ele viu que a velocidade do operador era sei lá, X, e multiplicando aquele tempo cronometrado vezes a velocidade, ele já chegou no tempo normal de 60 segundos. A gente vai trabalhar a partir daqui. Aí está perguntando o seguinte, dado esse tempo normalizado de 60 segundos, qual que é o tempo padrão da operação? E qual que é a quantidade de montagens que eu consigo realizar durante uma jornada de trabalho aqui de 6 horas, né? Olha,
Vamos só rever aqui algumas continhas, ok? Primeira coisa, o tempo cronometrado, né, gente, nada mais é do que a média, ok? É a média dos valores lá da cronoanálise, né? O tempo cronometrado vezes, ok? A velocidade, aí eu tenho o tempo normal, né? Ok? O tempo normal já tem um valor aqui, ó. Já é 60 segundos, ok? Eu não sei qual que era o tempo cronometrado, não sei qual que é a velocidade, eu só estou fazendo um exercício a partir dessa parte aqui do tempo normal. Agora, ele quer o tempo padrão. Ok? O tempo padrão, como é que vai ser? Vai ser o tempo normal, né? O tempo normalizado vezes tolerância. Ok? Beleza, ó. Então, vamos calcular o tempo padrão. Mas vamos calcular primeiro a tolerância. Tolerância. A tolerância, gente, eu posso dar ela pela tabela de níveis, né? Que eu vou somando lá os valores e eu consigo encontrar o valor da tolerância, né? Ah, o funcionário trabalha no ambiente que tem um ruído intermitente alto. Então, eu vou acrescentar um pouco mais de tolerância. Ah, ele trabalha carregando bastante peso, mais tolerância. Ele trabalha numa atividade muito monótona, mais tolerância. A gente pode olhar naquela tabela. Ou eu posso dar pelaquela fórmula, né? 1 dividido por 1 menos P. Ok? O que é o P? O P é a porcentagem do dia que o funcionário está ocioso. Então, aqui ele está dizendo, olha, os trabalhadores de uma indústria química têm uma jornada de trabalho de 6 horas e gastam 20% desse tempo com necessidades pessoais, em espera ou descansando. Então, qual que vai ser esse P? Qual o valor? 20%. Tá? 20%. Então, vamos jogar aqui, então, para encontrar o valor da 1 menos 0,2, né? Qual que vai ser o valor da tolerância? 1,25, né? Beleza, então vamos aqui, ó, gente, vamos calcular aqui, então, qual que seria o meu tempo padrão. O tempo padrão seria o TN, que já está lá em cima, né, 60 segundos, vezes a tolerância, que é 1,25. Isso daí vai me dar 75 segundos. Ok? Até colocar aqui na ordem, ó. Tá? Vou colocar aqui. Quero colocar letra minúscula, não vai. Isso. Então, olha, qual o tempo padrão? O tempo padrão é 75 segundos. Aí ele está me perguntando quantas montagens eu consigo fazer num dia. Ô, gente, como é que é para eu saber quantas montagens, né, quantas peças, a capacidade, ok? Eu não falei essa fórmula, mas ó, essa fórmula é fácil de deduzir. Olha, você vai dividir o tempo disponível pelo tempo padrão. Né, o tempo disponível para você fazer essa produção, tá? Então, vamos lá, ó. A minha capacidade vai ser, qual que é o meu tempo disponível que eu tenho? 6 horas, né? 6 horas, ok? Como está tudo em segundo, né? Eu vou colocar 6 vezes 3.600, dividido agora pelo meu tempo padrão, que é 75. Então, quanto que vai dar esse aqui? Alguém pode me fazer a conta? Deixa eu pegar o celular. Peraí. $288. Então, ó, eu consigo fazer 288 montagens, né? Que seria ali a montagens por dia. Tá? Essa questão, gente, era uma questão da Petrobras. Simples, né? Mas tinha essa pegadinha do 20% aqui. O pessoal simplesmente multiplicava 60 por 1,2, né? E achava o tempo padrão errado, entendeu? Tem que jogar nessa fórmula. Tá? Beleza, gente. Alguma dúvida? Não.
para a próxima. Em uma fábrica, conjuntos constituídos de um parafuso e uma porca são embalados em caixas com 100 unidades, tá? Para verificar se a caixa contém 100 conjuntos, a caixa vazia é colocada sobre uma balança e esses conjuntos porca-parafusos são colocados até completar o peso, né? A cada 1000 peças, há um tempo de troca de ferramental que dura 15 minutos, ou seja, a cada 1000 peças eu tenho um tempo de setup, tá? Então, olha, vamos tentar entender o que acontece. Primeiro, eu vou fabricar uma porca, depois eu vou fabricar um parafuso. Aí eu vou montar a porca no parafuso. E eu vou fazer isso 100 vezes, porque depois que eu tiver 100 conjuntos, né? 100 conjuntos porca-parafusos, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pesar a caixa vazia e completar com 100 conjuntos, tá? Então, essa última atividade que eu marquei em vermelho, ela seria qual atividade? Uma atividade de finalização, né? Tempo de finalização, ok? Ou seja, é uma atividade acíclica, não é uma atividade que acontece todo ciclo, ok? É uma atividade acíclica. Essa daqui acontece todo ciclo, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, porca, parafuso, conjunto. Na segunda rodada, porca, parafuso, montar a porca no parafuso. Vou fazendo isso 100 vezes, ciclicamente. Aí depois tem essa atividade. Aí depois mais 100 vezes essa daqui, vem essa atividade, entendeu? Bom, vamos lá. Determinar o tempo padrão para fabricar uma caixa com 100 conjuntos dentro, considerando o tempo de setup e o tempo de finalização, ok? A empresa, neste caso, dá 55 minutos de folga, num total de 9 horas trabalhadas por dia, ok? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, né? Para encontrar aqui o tempo padrão para fabricar uma caixa, né? Uma caixa com esses 100 conjuntos, eu tenho que achar o tempo padrão aqui, né? De cada uma dessas operações, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou copiar aqui. Copiar aqui e vou colocar no Excel, que é mais rápido, né? Vamos lá. Então, para quem chegou depois, hoje, gente, eu daria o trabalho do SLP, ok? O trabalho prático para vocês fazerem, só que a minha revisão, eu estava percebendo, eu acho que é melhor dar em 2 aulas, para tirar qualquer dúvida, tá? E aí, por isso que eu vou passar depois. E a gente está adiantado com a matéria também, tá? Porque o trabalho vai ser para o 2º bimestre, ok? Então, tá tranquilo. Ficou meio ruim aqui, gente. Aqui. Vou até tirar aqui o tempo de finalização, que eu já sei, né, que é o tempo de finalização. Tá. E aqui eu vou... Beleza, gente. Ó, vamos lá. Então, seguinte, vocês estão enxergando aí o Excel? Sim, né? Sim. Olha, então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar a velocidade aqui. Vamos calcular primeiro o tempo cronometrado. O tempo cronometrado nada mais é do que a minha média, né, dos valores, ok? Então, eu vou pegar aqui. Tá. Então, vamos calcular primeiro o tempo cronometrado, que vai ser a média dos valores. Tá lá. Ok? Pode deixar com uma casa, não tem problema. Aí é o seguinte, multiplicando o tempo cronometrado vezes a velocidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu tempo normal, né? Tempo normalizado, tempo normal, ok? Então, vamos lá. Vai ser esse vezes esse, né? Ó, estou calculando aqui o tempo normal. Aí depois, gente, o tempo normal eu multiplico pelo quê? Eu multiplico pela tolerância, né? Só que eu não tenho o valor da tolerância, eu vou ter que calcular para a gente voltar aqui.
Aí, se eu multiplicar pela tolerância, depois eu vou ter o meu tempo padrão, né? Eu vou só deixar a conta aqui já feita, ó. O tempo padrão vai ser o tempo normal vezes a tolerância, né? Só que eu ainda não tenho o valor. Aqui vai ser número. Vamos, então, achar a tolerância. Né? Ó, a empresa, neste caso, dá 55 minutos de folga, num total de 9 horas trabalhadas por dia. Então, a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez lá em cima, né? Para calcular a tolerância. Ó, a tolerância é igual. Vamos lá. A tolerância é igual a 1 sobre 1 menos P, né? Sendo que o P nada mais é do que a porcentagem do dia que o funcionário está ocioso. Então, se o funcionário está ocioso 55 minutos, num total de 9 horas trabalhadas, vamos calcular qual que seria essa porcentagem, ok? 55 dividido por 9 vezes 60 vai ser... Deixa eu pegar aqui o celular. Espera aí. 9 vezes 60. Então vai ser 10%, né? 0,01 aqui. Tá? 102, por exemplo. Bom, então vamos lá. Vamos colocar aqui o valor para a gente achar a tolerância. 1 dividido por... Bom, se eu pedir para vocês na prova, olha, façam com 2 casas decimais, tá? Aí vocês podem fazer tudo com 2 casas decimais aqui, por exemplo, ó. Né? 0,10. Então, vamos fazer tudo com 2 casas, tá? Tudo com 2 casas. Então, aqui vai ser, ó, 1 menos 0,1. Então, vai ser 1 dividido por 0,9, 1,11, tá? 1,11. Beleza? Encontrei a tolerância, né? Eu vou colocar aqui o valor da tolerância, 1,11. Ah, aqui está em porcentagem. Tirar a porcentagem, eu vou colocar número normal. 1,11. Ok? Olha lá. Aí eu tenho aqui os valores. Vou só deixar aqui em 2 casas. 2 casas. Tem os valores aqui em 2 casas, tá? Beleza, olha. Então, ó, para facilitar, eu vou copiar essa coluna. Colar aqui. Espera aí, gente. E pegar aqui, colar aqui. Então, nossa, olha a quantidade de casa. Eu vou pegar esse daqui e vou colocar lá para a gente continuar o exercício. Tá? Ó, então eu quero o tempo padrão para fabricar cada caixa. E cada caixa tem 100 conjuntos dentro, tá? Então, primeira coisa, vamos ver o seguinte, eu tenho um tempo padrão aqui de cada uma das operações, né? O tempo padrão de fabricar uma porca, fabricar um parafuso e montar a porca no parafuso. Para poder calcular o tempo padrão por peça, contando com o setup, né, e a finalização, eu vou utilizar aquela fórmula. Tempo de setup dividido por Q, que é a quantidade de peças que vão passar pelo setup, né? Mais o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, ou seja, as atividades que acontecem a cada ciclo, tá? Deixa eu só achar aqui. Somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, mais o tempo de finalização dividido pelo lote de finalização, tá? Lote de finalização. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Vamos lá. Qual que seria o meu tempo de setup? Meu tempo de setup aqui, olha... 15 minutos. 15 minutos, né? Isso. 15 minutos a cada 1000 peças, tá? Então, vamos lá. 15 dividido por 1000, mais, ok? Somatório do tempo padrão das atividades que acontecem a cada ciclo, atividades cíclicas. Vai ser, olha, vou somar 14,04 mais 27,68, ok? Mais 7.
Por que eu não somo a última? Porque a última é o meu tempo de finalização, ok? Porque ela não está acontecendo todo o ciclo. Ela acontece de vez em quando, né? De quanto? Em quantas peças? De 100 em 100 peças. Então, ó, 28,39, ok? Dividido por, qual o valor que eu ponho aqui embaixo? Qual o valor que é o L? Tem. Entenderam? Vamos aproximar aqui. Então, vamos resolver isso daí, gente. 0,015, né? Mais, vou somar ali, peraí. 48,72. Já somou? Obrigado. 48,72 mais 0,28. Gente, pelo amor de Deus, não vai fazer conta de 100 e de 1000 na calculadora, tá? Mas 0,28. Então, vamos fazer aqui, gente, para ver quanto que vai dar isso aqui. Ah, professor, você não vai fazer tudo com duas casas? Então, vamos fazer tudo com duas casas, tá? 0,02, por exemplo, pode arredondar para cima ou para baixo, tá bom, gente? Mais 48,72 mais 0,28. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou arredondar. Se bem que eu acho que o pessoal vai achar estranho, né? 15 dividido por 1000 vai dar 0,02. Então, eu vou deixar aqui mesmo. Mas na prova, vocês podem fazer isso, tá, gente? Não tem problema. Eu só vou deixar aqui, porque senão o povo vai achar que está errada a conta. Então, na prova, tá valendo tudo. Não, na prova, se você arredondar para duas casas, como eu havia dito, e colocar aqui, eu vou entender que você fez certo, entendeu? Você arredondou, né? Agora, se você colocar um valor aleatório aqui, né, tá errado. Não é que vale tudo. Nossa, para corrigir a prova demora tanto, que eu tenho que olhar conta por conta para ver o que o aluno fez, o que ele pensou, se ele fez com as casas decimais erradas, ou, entendeu? Mas, tá aí, ó, 49,05 segundos por peça. É o seguinte, gente, quantas peças tem uma caixa? 100. Então, o tempo que eu vou demorar vai ser... Deixa eu diminuir aqui. Vai ser 4.902 segundos. Isso daqui vai dar quantos minutos? Quantas horas? Vamos ver. – 1,36 horas. Ok? Por caixa. Tá? Só isso que era para fazer. Quanto tempo demorava para produzir 100 peças? Que é uma caixa, ok? Agora, tá. Determinar o tempo de produção de 750 caixas. Aí é simples, né? Qual que é o tempo de produção de 750 caixas? Você vai multiplicar ali 1,36 vezes 750. Que vai ser 1,36 vezes 750, 1.020 horas, tá? Ok? Bom, depois eu vou deixar as respostas também, tá, gente? Aí vocês vejam melhor. Vamos lá. Agora é o seguinte, olha, uma operação, caiu na prova do ano passado, hein? Uma operação é constituída de 3 elementos e foi cronometrada 5 vezes, aqui, ó. Sendo os tempos cronometrados em minutos. A empresa concede 20 minutos para a fadiga e 30 minutos para necessidades pessoais em um dia de trabalho de 9 horas. Todas essas 3 operações são feitas pelo mesmo operador, que teve a sua habilidade classificada como regular E1 e o esforço como excelente B1. Sendo assim, responda, tá?
Admitindo-se um erro de 3% e um grau de confiança de 97%, qual é o tamanho ideal da amostra para o elemento 1? Mostra os cálculos com 2 casas decimais. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui a conta. Qual que é a fórmula para a gente calcular o número de amostras que a gente está utilizando? É aquela uma, ó. N é igual a Z vezes R, né? Dividido pelo erro vezes D2, que é de acordo com a quantidade inicial de amostras que a gente fez, né? Aqui no caso, 5, né? D2 vezes a média dos valores ali. E tudo isso, obviamente, vocês não vão esquecer que é elevado ao quadrado, tá? Tudo isso, gente, é elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos lá, ó. Vamos calcular o N, né? Para poder fazer isso, vocês podem, se vocês quiserem, tá? Eu vou dar a dica para vocês. Vocês podem utilizar aquela tabela que a gente aprendeu a fazer no Excel, né? Então, vou copiar aqui e vou colocar lá. Para vocês verem. Como é que ela funciona, tá? Como é que não? Coroanálise no Excel. Aqui. Lá no número de amostras, ok? Então, gente, o que acontece? Vocês têm que só tomar cuidado, porque às vezes ela tá assim, né? Vocês copiam, cola no Excel, copia de novo, e na hora que te for colar, cola com aqui, ó. Tá vendo? Aqui, transpor. Aí ele já vai dar o valor aqui, ó. Olha aqui que legal, ó. Então, ó, na primeira equação, dá um valor de 3 amostras, na segunda também. Então, olha que curioso, ele já dá o valor que era do Z, né? Qual que é o meu grau de confiança? Peraí. 97%. Tá, e o erro 3. Vamos arrumar aqui antes. Então, olha, o meu erro vai ser 3% e o meu grau de confiança 97%. Tá? Então, 8 amostras que eu vou precisar fazer. Ok? Então, olha que curioso, ele já dá o valor de D2 para 5 amostras, né? 2,326, lá, ó. Para 5 amostras, certo? Ele já dá o valor do Z. Perfeito, deu 8 amostras, tá bom? Já vou colocar aqui. O N vai ser igual a 8 amostras. Ok? Beleza. Agora, vamos responder isso aqui. Sabe-se que a empresa realiza um setup a cada 1.800 peças produzidas. O tempo médio de setup é de 30 minutos. Ao final de 18.000 peças, o operador realiza uma finalização que seria uma inspeção planejada. Tá vendo? Eu posso colocar também como finalização, gente, uma inspeção. Ele vai fazer uma inspeção planejada ali, né? O tempo da inspeção é calculado em 3 horas. Com base nessas informações, calcule o tempo padrão por peça. Então, a mesma coisa, ó, a mesma fórmula que eu vou colocar, pegar ela aqui, vou colocar lá, ó, vai ser o tempo de setup dividido pela quantidade de peças que passam no setup, mais o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, mais o tempo de finalização dividido pelo lote, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, o setup é 30 minutos, e qual a quantidade de peças que passa pelo setup? 18.000, ok? Mas, agora, gente, eu vou precisar aqui do somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, né? Todas as 3 aqui são cíclicas, não são? Sim. O que é a finalização? A finalização é a inspeção que eu falei lá, que vai demorar 3 horas, né? Então, para isso daqui, gente, a gente vai ter que fazer de novo aquilo no Excel que eu fiz, tá? E agora é o seguinte, vamos ver. Primeiro, vamos colocar 2 valores que faltam. Falta o valor da velocidade, valor da velocidade
A tolerância, né? Acho que lá em cima que ele pediu a velocidade, né? Vamos lá, letra A. Então, vamos colocar aqui. A velocidade seria o quê? Ó, se a velocidade ela é composta do somatório das partículas de habilidade mais o esforço, né? Mas, obviamente, que eu vou somar 1 para esses valores, ok? 1 mais habilidade mais esforço. Aquela partícula ali. Então, vai ser, ó, 1 mais 1 menos 0,05, ok? Mais 0,1, né? Ah. Qual que seria o valor da velocidade? 0,95 mais 1, 1,05. Entendido? Isso quer dizer o quê? Que a minha velocidade é 105%, tá? E qual que seria a minha tolerância? Minha tolerância, gente, seria 1, de novo, a mesma coisa, 1 sobre 1 menos P. 1 sobre 1 menos P. Bom, qual que seria o valor do P, gente? A empresa concede 20 minutos para fadiga e 30 minutos para necessidades pessoais num dia. Seria 50 dividido por 9 vezes 60, né? Eu vou até jogar aqui já, ó. Se alguém encontrar o valor aí, eu vou fazer aqui. 50 dividido por 0,09? 0,09, isso. 0,09 vai ser o valor do P, tá? Então, a tolerância vai ser 1 menos 0,09, fazendo ao contrário, tá ligado? Ó. Ok? Então, qual que vai ser o valor da tolerância? 1,11? Não consegui enxergar esse 0,9 aí. Esse 0,9? Não consegui enxergar? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então. Não vou pular a etapa, não. Vamos lá. Desculpa. O P é a porcentagem do dia que eu tenho ocioso, né, do funcionário, ok? P é a porcentagem do dia que o funcionário está ocioso. O funcionário vai ter, eu vou dar 20 minutos a mais para ele descansar, porque ele vai ficar com fadiga, eu não sei. E mais 30 minutos para necessidade pessoal, para ele ir no banheiro e tal. Eu vou ter um total de 50 minutos por dia, 50 minutos por dia, e um total de 9 horas, né? Ok? E isso, então, vai me dar uma porcentagem de 0,09, ou seja, de 9% do dia que ele vai estar ocioso. Aí depois eu vou só jogar aqui nessa fórmula da tolerância o valor de P, que eu acabei de encontrar, né, que é 0,09. Aí eu vou encontrar o novo valor da tolerância. Vamos ver aqui, ó. Dá 1,098. Se quiserem arredondar, pode ser 1,10, por exemplo. Tá? Então, beleza. Olha, encontrei minha velocidade, que vai ser 1,05, e minha tolerância é 1,10. Ok? Entendido aí? Quem tinha perguntado? Certinho, professor. Tá. Então, vou copiar aqui. Vou colocar aqui. Bagunça. Não, nova planilha. Vamos lá. Isso. Aqui, ó. Né? Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa é o tempo cronometrado, né? Tempo cronometrado, gente, nada mais vai ser do que a média dos valores. Tá? Depois eu vou multiplicar pela velocidade, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar... Vou fazer o seguinte aqui.
Eu vou encontrar o tempo normalizado, ok? Normal. Tempo normal, normalizado, mesma coisa. E depois, ao multiplicar o tempo normal vezes a tolerância, eu vou ter o quê? Tempo padrão, tá? Ó. Vou até colocar numa outra cor aqui. Ah, deixa assim mesmo. Então, qual seria a minha velocidade? Vocês lembram? 1,05, né? Isso. Pode colocar assim ou pode colocar em forma de porcentagem, gente. Tanto faz. Tempo normal. Esse vezes esse. Ok? Tolerância. Tolerância vai ser 1,1, né? 1,10. Tempo padrão vai ser o tempo normal vezes a tolerância. Entendido? Tá. Então, vou pegar esse tempo padrão. Copiar os valores. Aqui, por quê? Para poder copiar lá, né? Aqui. Beleza, ó, gente, eu tenho aqui, né, o tempo padrão de cada elemento. O somatório dos 3 tempos padrões vai ser o quê? O somatório do TPI, né? Por quê? É o somatório do tempo padrão das atividades cíclicas, ok? Atividade que acontece toda vez. E aí, gente, tá tudo em minuto, ok? Certinho. Vou colocar assim, ó, para vocês saberem que é o segundo ali. Mas, qual que é o tempo de finalização? O tempo de finalização aqui, no caso, vai ser uma inspeção que vai durar 3 horas, ok? E aqui eu só errei o negócio. O setup, ele acontece a cada 1.800 peças, ok? A finalização, que é a inspeção, que acontece a cada 18.000, tá? Então, aqui, ó, aí eu vou colocar mais 3 vezes 60, né? Porque eu estou tudo em minuto, não estou colocando tudo em minuto. Dividido por 18.000. Entenderam? Então, vamos fazer as contas aqui, ó. 3 dividido por 180. Deixa eu fazer. Três dividido por 180. 0,016. Mais, ok? Agora ali. Estou fazendo aqui, tá? Mais 2,35. Mais 180 dividido por 1.800. 0,01. 0,01, ok? Então, o total disso aqui vai ser 2,36 mais 0,16, 2,37. 37 minutos, ok? Por peça. Tempo padrão por peça aqui, ó, 2,37 minutos por peça. Ok? Uhum. Pergunta, quantas peças eu conseguiria fazer por dia? Aí vocês teriam que pegar o tempo disponível que eu tenho, né, 9 horas, dividido por esse valor aqui, né, 2,37 minutos por peça. Aí vocês iam encontrar qual que é a minha capacidade, entendeu? Beleza? Capacidade que eu consigo produzir, tá? Não está perguntando, mas eu conseguiria encontrar. Bom, vamos aqui para a questão 7.
Uma pizzaria, agora eu vou trabalhar com o método da amostragem, ok? O método da amostragem é aquele método que a gente vê uma porcentagem inicial para cada uma das atividades que eu quero medir. Aí eu vou fazer, gente, na verdade, né, observações. Eu não vou medir um tempo com cronômetro nem nada, né? Eu vou lá e conto quantas vezes eu vi o funcionário fazendo aquela atividade e faço isso em intervalos, né, regulares, né, 5 em 5 minutos, de 10 em 10, entendeu? Só que esse método exige uma quantidade maior de observações, tá? Do que uma simples cronoanálise. Então, os valores aqui geralmente dão valores altos, tá? Então, vamos só relembrar aqui, gente, não sei se vocês lembram da fórmula, lá no método da amostragem, ok? A fórmula é diferente. Então, vamos lá, ó. No método da amostragem, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Eu vou colocar o Z dividido pelo erro, que eu quero deixar, né? O erro, geralmente, gente, varia até 10%. Em alguns casos, pode ser que vá até 15%, tá? Dependendo do caso. Vezes 1 menos a probabilidade que eu encontrei inicial daquela atividade, né? Dividido por essa própria probabilidade, ok? Então, o que acontece, gente? A probabilidade que eu encontrei inicial para aquela atividade lá, do motoboy, era 40%. Então, vou colocar aqui 0,4. Ok? Vamos olhar lá. 45%, 0,45, desculpa. Então, vamos colocar a fórmula da amostragem. N é igual a Z dividido pelo erro, tá? Dividido pelo erro elevado ao quadrado. Que eu coloco ao quadrado. Multiplicando, ok? A probabilidade, olha lá, ó, a probabilidade, 1 menos a probabilidade. O que seria 1 menos a probabilidade? 1 menos 0,45 dividido por 0,45, tá? E ali o primeiro é ao quadrado, ok? Vou colocar esse negócio de colocar o quadrado aqui, chato. Beleza, gente, eu tenho aqui os valores. Vamos calcular aí. Então, ó, o Z vai ser para 95% de confiança. Qual que é o valor do Z para 95% de confiança? 196. 196. Dividido pelo erro. Qual que é o erro que eu quero colocar? 5%, ok? Isso tudo elevado ao quadrado, né? Vezes 1 menos 0,45 vai dar 0,55. Dividido por 0,45. 1,22. Tá? Então, vamos ver quantas amostras que vai dar. Ixi, deu um número gigantesco. Vou fazer de novo aqui, peraí. Olha, deu um número básico de 1.874,7 amostras. Como o número de amostras tem que ser um valor inteiro, né? 1.875 amostras, tá? Aí está perguntando aqui o seguinte: você sugeriria um novo número de observações? Eu acho que sim, né, gente? Por qual razão? Porque o número de observações está impraticável, ok? O número de observações, ainda que eu tenha que passar apenas olhar, né, na frente lá, o que o motoboy está fazendo e marcar um xizinho, né, não demora mais do que 1 segundo, o número de observações está muito alto, ok? Impraticável. Para se reduzir, o que eu posso fazer?
Pode, se coloca a primeira Reduzir a coisa. confiabilidade. E a confiabilidade para 90%, ok? E Aumentar o erro também. aumentar o erro para até, vamos colocar aqui, no pior caso, até 15%, ok? Tá? Se vocês fizerem essa fórmula aqui com 15% do erro, ok? E o Z de 90%, que é 1,65, vamos ver o valor que vai dar? Não precisa fazer isso, mas eu vou fazer, tá? Aqui. O N seria 1,65 dividido por 0,15. Alguém calcular mais rápido que eu fico feliz, mas vamos fazer aqui. Espera aí, gente. Quem sabe faz ao vivo! Ô, louco! Espera aí. Aqui eu não tenho a conta pronta, não. Olha lá, 11 vezes 11 vezes 1,22. 147,6. Ok? Daqui a pouco eu vou ficar triste, porque não vai ter nem... O Silvio vai aposentar. O Silvio vai morrer, né? Nossa. E o Faustão vai aposentar. Já matou o cara? Não, mas o Silvio tá... Se bem que pode viver igual a Dercy Gonçalves, né? 100 anos. Verdade. Gente, não estou desejando a morte para ninguém, tá? Então, esqueçam o que eu falei. Então, olha, eu precisaria de 148 amostras, né? Um número mais praticável, entendeu? Mesmo assim, ainda vai ter que passar lá uns 2, 3 dias na frente do funcionário para ver qual que é a porcentagem de vezes que ele, de fato, está lá o que ele está fazendo aqui? Que ele está trabalhando, entendeu? Então, o método da amostragem, ele é mais utilizado para eu ver exatamente isso, taxa de ocupação, tá? O bom dele é que você pode fazer, por exemplo, vários funcionários ao mesmo tempo, né? Você vai, olha em um, olha no próximo, entendeu? Já a cronoanálise, você tem que ficar ali prestando atenção diretamente no funcionário, entendeu? Então, se você quiser encontrar um tempo de uma atividade muito pequena, aí você usa a cronoanálise, não tem outro jeito. Agora, se você quiser encontrar o tempo, se quiser encontrar a porcentagem que o funcionário está ocioso, né, ou trabalhando, entendeu? Taxa de ocupação de máquinas, aí você pode utilizar um método da amostragem, que ele, na verdade, é até mais rápido, bem mais rápido, tá? Apesar do grande número de amostras, você simplesmente passa na frente da máquina ali, né, ou do operador e marca se ele está trabalhando ou não, por exemplo. É muito mais fácil, né? Não precisa planejar nada. Qualquer um pode fazer. Dá para o estagiário, gente. É assim que funciona. Né? Não, não vou entender errado o que eu falei, não. Passa para o estagiário, ok? O que você quer, tá? Não pegou bem o que eu falei aí. Vamos lá. Gente, em projeto e avaliação do trabalho, a amostragem é uma técnica para calcular os tempos das tarefas em um processo de produção. Então, ó, o método da amostragem, tá? O método da amostragem cronometra os movimentos elementares da execução da tarefa. Não, né? Você não vai cronometrar nada, ok? O método da amostragem, você determina o tempo normal para cada movimento básico da execução. Não, você faz isso da cronoanálise. Você possibilita estimar o percentual de tempo gasto em tarefas, isso daí. Certa resposta, ok? E define o tempo da tarefa com base em tempos levantados previamente e tabelados por sistemas produtivos semelhantes. Não, isso daqui, gente, era um método que a gente via na nossa disciplina, mas que, infelizmente, eu tive que cortar, é porque a gente precisa, de fato, fazer uma dinâmica presencial com o Lego para a gente ver um sistema que chamava de marcação de tempo, né, de micromovimentos, que é o tempo, esse sistema MTM, mas a gente não vai poder utilizar, infelizmente, por causa da pandemia, tá? Mesmo se voltasse às aulas presenciais, eu acho que eles não iam deixar a gente fazer trabalho em grupo, né, entendeu? Então, fica difícil passar essa parte. Bom, vamos para a questão 9. Coloque verdadeiro ou falso nas questões abaixo.
O método de cronoanálise é o mais indicado que o método da amostragem em casos de atividade de curta duração. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Eu marcaria. Verdadeiro. Verdadeiro, isso, tá? Porque em casos de atividade de curta duração, obviamente, que você só vai conseguir pegar ela com o método da cronoanálise, né? O método da amostragem, você nem... Atividades de curta duração, você nem faz para o método da amostragem. O método da amostragem, você trabalha com categoria, por exemplo. Você está trabalhando ou não? Né? Ou você está ocioso em transporte, ou, sei lá, no telefone, entendeu? Você vai colocar, assim, uma porcentagem diária de uma atividade grande, tá? Não uma atividade curta duração. Vamos lembrar lá do mapa fluxograma, gente. Não sei se vocês lembram, né? O mapa fluxograma, vocês vão utilizar os símbolos do fluxograma sobre a planta baixa de uma empresa, né? Que aí você pode ver mais ou menos qual que é a distância que você anda. Só que o fluxograma, gente, eu tenho dois tipos, né? Eu tenho o fluxograma daquele da lógica de sistemas, que tem aquele símbolo da decisão, né? E tem um outro fluxograma que tem aqueles 5 símbolos de inspeção, de operação, de transporte, entendeu? De espera. O mapa fluxograma vai utilizar estes símbolos. Estes símbolos que são utilizados no mapa fluxograma são os símbolos, ok? Do fluxograma da administração científica, não esse fluxograma da lógica de sistemas, tá? Depois, quando vocês forem estudar, vocês vão dar uma revisão nisso daí e vão lembrar o que é, quais são os símbolos e quais são os símbolos da lógica de sistemas, quais são os símbolos do fluxograma de administração científica, tá? Bom, vamos lá. É importante saber o tempo padrão de produção de cada peça, contando o setup e as finalizações, principalmente quando se quer calcular a capacidade de produção de uma empresa. Verdadeiro ou falso? É falso? Não, é importante saber o tempo padrão de cada peça. Se você quer calcular a capacidade de uma empresa, né, quantas peças aquela empresa consegue fazer? Aí é bom você contar, né, nesse tempo aí, também o tempo de setup e o tempo de finalização, porque aí você tem a quantidade exata que você consegue fazer de peças, entendeu? Entendeu, Wander? Eu entendi, mas naquele exemplo que você falou lá das contas, por exemplo, deu 12 peças, só que nas contas deu para que o necessário seria 20. Aí você conta a partir do 12. Então, você tem que fazer 8 amostras a mais. Daí eu pensei que você chutava esse negócio de tempo. De cada peça. Não, aquilo ali é para a quantidade de amostras, né? Aqui é a quantidade, mas não é a quantidade de peças, é outra coisa, entendeu? Ali é a quantidade de amostras, de tomadas de tempo que você tem que fazer. Não é a quantidade de peças, entendeu? Entendi. Então, é verdadeiro. Olha, é possível se fazer um estudo de cronoanálise sem antes haver feito um mapeamento do processo. É verdadeiro ou falso? Verdade. Como é que você vai fazer a cronoanálise de uma coisa que você não sabe onde começa, onde termina, qual que é o processo? Como é que você vai fazer? Você não pode fazer de cada etapa? Independente? Mas como é que você sabe que cada etapa é se você não tem um mapeamento? Ah, tá. Professor, é só chegar lá na operação e fazer. Mas você sabe, se você não sabe o que é a operação inteira, onde começa, onde termina, isso é fazer um mapeamento, entendeu? Aí você não tem como fazer essa cronoanálise. Então, toda vez que vocês forem fazer um trabalho de cronoanálise, é importantíssimo vocês mapearem o processo, porque aí vocês vão delimitar aonde vocês querem começar aquele mapeamento e aonde vocês querem terminar. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo, Guilherme. Você vai lá na frente do funcionário, ele está fazendo uma peça. Aí você fala assim, se ele está fazendo essa peça aqui, o processo de fazer a peça é só esse.
Mas aí você esquece, ou você não vê que o funcionário, ele tem que passar para um outro lugar e voltar, às vezes. Aí você não conta aquilo como o tempo da atividade, mas aquilo faz parte da atividade. Então, por isso que é importante você mapear o processo, para você não deixar nada de fora. Você mapear exatamente qual o tempo daquela atividade ali. Não é simplesmente o tempo que o funcionário está ali na máquina fazendo uma peça. Às vezes ele tem que fazer uma outra coisa que você não sabe. Entendeu? Uhum. Pronto, foi. Vamos lá. Agora vai ser só questão sobre arranjo físico, tá? O arranjo físico de uma fábrica é consequência da tipologia do processo do produto e determina o fluxo dos materiais, impactando diretamente no custo do produto fabricado. Com relação ao arranjo físico posicional, vamos lá. O custo unitário do produto nesse arranjo físico é o menor de todos, gente. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É só você pensar que nesse arranjo físico, por exemplo, você faz navio, você faz avião, tá? Então, o custo, na verdade, por produto é o mais alto de todos. O arranjo físico posicional é apropriado para processo de produção em massa e alta variabilidade. Falso. Also, o produto final é posicionado em esteiras de rolagem. O burro, se eu colocar um navio numa esteira de rolagem, deve ser meio estranho, né? Então, na verdade, esse daqui, gente, esse produto, quando ele é colocado em esteira de rolagem, é o arranjo físico fixo. Arranjo físico por produto, em linha, né? O arranjo físico posicional apresenta grande complexidade na programação dos recursos do tempo e organização logística dos recursos de transformação. Verdadeiro. Então, qual que é a resposta correta? Aqui, ó, 4. Ok? Ok. Vamos lá, ó. Agora está falando sobre arranjo físico por processo, gente. Vou deixar vocês fazerem. Qual seria a resposta correta? Vou esperar vocês falarem. Hein? Acho que é um só. Tá certo. Então, o arranjo físico por processo, Leandro, né? Ele não é adequado à manufatura de produtos com alto grau de padronização. É o arranjo físico linear ou por produto que seria o adequado, entendeu? Por quê? Porque aí você acaba tendo muito setup nesse arranjo físico funcional, muita movimentação, aí fica ali, né, como assim dizer, fica a produção bem desorganizada, tá? Qual que seria a única correta? Tem apenas uma única correta. 3. É a 2, tá? 2? Sabe por que não é a 3? Porque o arranjo físico funcional, ele não tem uma baixíssima produção, assim, tá? Nesse caso aqui, ó, de baixíssima produção, está mais relacionado ao arranjo físico posicional, que é aquele que faz navio, entendeu? Porque o arranjo físico funcional dá para produzir uma quantidade razoável, não muita, mas também não é uma baixíssima produção, você entendeu? Às vezes fica meio subjetivo, né? Mas a única que realmente bate com o arranjo físico para o processo é a questão 2, a afirmativa 2. Vamos lá. Os estudos de arranjo físico em uma operação produtiva preocupam-se com a disposição dos recursos de transformação, tá? Arranjo físico posicional, mais uma vez, ó. Mas o que fica fixo no arranjo físico posicional? O produto, né?
Então, vamos lá. Os recursos de transformação de processos com necessidades similares são agrupados e localizados juntos. Qual que seria esse tipo de arranjo físico? Processo. Funcional ou por processo, tá? Ou também chamado de job shop, tá? Job shop. Beleza. O posicionamento dos recursos de transformação é fixado em formas de células de trabalho especializadas, para onde os recursos a serem transformados são movimentados. Qual arranjo físico que tem formas de células de trabalho especializadas? Celular. Celular. Alguém abriu uma cerveja aí, né? O recurso a ser transformado permanece estacionário, enquanto os recursos de transformação são deslocados para a área de trabalho, quando for necessário. Qual que é? Posicional. É isso aí. Certa resposta. Beleza. Mas alguém abriu cerveja? Abriu. É a cadeira minha aqui que tá rangendo aqui. Ah, bom, pensei que era alguém que estava abrindo uma latinha. Mas olha só, teve uma vez que um aluno ligou o áudio, ele esqueceu, ele estava com um sonzão bem alto, assim, sabe? De festa mesmo, todo mundo deu risada. Um funk bem pesado. A localização dos recursos de transformação é definida para especialização de uma linha de produção, para um único componente, produto ou família de produtos. Qual que seria esse arranjo? Linear, né? O arranjo físico por produto ou linear. A posição dos recursos de transformação é fixa e onde os recursos de transformação são movimentados, típicos em linhas de produção seriada. Qual que seria esse tipo de arranjo físico? É o funcional, né? Não, é o linear também. Porque, ó, os recursos de transformação... O que acontece? Aqui ele está dizendo que é o seguinte, o recurso de transformação, que é a máquina, ela fica fixa, mas ela fica fixa dentro de um caminho já pré-determinado, você entendeu? É isso. No arranjo físico funcional, também a máquina fica fixa, mas ela fica agrupada ali por similaridade de função, você entendeu? Entendi. Professor, o C é o quê? O C é o posicional, que eu estava pedindo aqui, o arranjo físico posicional. Tá? Vou passar. Vamos lá. Avalie as afirmativas a seguir, ok? Baseado num conceito, às vezes, chamado de tecnologia de grupo, recursos não similares são agrupados de forma que, com suficiência, consigam processar um grupo de itens que requeiram similares etapas de processamento. A lógica adotada neste tipo de layout é a de agrupar recursos com função ou processo similar. É, em geral, usado quando fluxos que passam pelos setores são muito variados e ocorrem intermitentemente. Então é o seguinte, olha, qual arranjo físico que seria o primeiro, qual que seria o segundo? Primeiro seria o produto. Não. O que é tecnologia de grupo, gente? São aqueles produtos ou peças que precisam passar por equipamentos similares. Então, por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês que tinha uma peça que eu só usinava a parte de fora? Então, eu vou colocar numa célula de produção que vai ter só máquinas que vão fazer essa usinagem externa. Por outro lado, tinha um grupo de peças que vão precisar fazer a usinagem interna. Então, eu vou colocar numa célula que vai fazer somente essa parte de usinagem interna. Então, qual seria o arranjo físico apropriado na primeira? Descrito na primeira? Funcional? Funcional. Seria o... Linear. Não. O que faltou? Funcional. Celular.
Olha aqui, gente, eu vou só abrir aqui o slide para vocês dizerem que... Depois, quando vocês forem estudar, vocês vão ver que está lá, hein? Vamos lá, layout. Ó, então, o layout celular, ele vai usar a tecnologia de grupo, ok? Então, lembra desse exemplo da calota do carro, né? Tem várias peças diferentes. Então, é o seguinte, para poder facilitar o fluxo de produção, né, eu vou colocar numa mesma célula todas aquelas peças que eu preciso fazer a usinagem externa. Já na segunda célula, todas as células que eu vou precisar fazer a usinagem interna. E na terceira, todas aquelas que eu preciso só usinar aqui só a beirinha, para poder, que a peça era quadrada, né, usinar só a beirinha, entendeu? Então, esse conceito de tecnologia do grupo, ele vai colocar produtos e peças que precisem passar por máquinas mais ou menos parecidas, entendeu? Em células de produção, tá? Por isso que o layout celular, gente, ele é uma mistura do arranjo físico funcional, é uma mesma ideia do arranjo físico funcional, né? Você vai colocar, mas você vai colocar em células pequenas, entendeu? Vocês vão entender melhor mais para frente, quando eu falar só das técnicas do layout celular, tá? E ele parece um pouco também o arranjo físico para o produto, ele é uma mistura dos dois, tá? Então, vamos voltar aqui, olha. Baseado, às vezes, num conceito chamado de tecnologia de grupo, recursos não similares são agrupados de forma que, com suficiência, consigam processar um grupo de itens que requeram similares etapas de processamento. Ou seja, vai colocar itens na mesma célula que requeram mesmo tipo de máquinas, entendeu? Agora aqui, ó, qual tipo de layout é esse daqui? Olha, nesse layout, a lógica é agrupar recursos com função ou processo similar. Qual que seria? Só funcional, né? Isso, agora aqui é o arranjo físico funcional ou por processo, tá? Tá até falando ali, ó, por processo. Beleza? Então, ó, a resposta correta é o arranjo físico celular e o arranjo físico por processo. Tá bom? Beleza, vamos continuar aqui. Leia o texto inicialmente. Então, vamos lá. Aqui está falando que o arranjo físico define o posicionamento físico dos recursos, né? E os tipos de arranjos físicos são o arranjo físico fixo ou posicional, arranjo físico por processo ou funcional, né? Arranjo físico em linha ou por produto e arranjo físico celular. Ok? Beleza. Então, considerando esse texto aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Aqui, ó, tem a primeira afirmação e tem a segunda. Eu quero que vocês me deem qual que é a letra correta. Eu vou esperar um pouquinho, porque senão eu vou fazer tudo, né? A 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Ó, uma empresa que apresenta um sistema de produção contínuo deverá adotar um arranjo físico por produto. Verdadeiro. Porque arranjos físicos por produto são usados quando a variedade de produto é baixa, gente, né? Porque você vai padronizar, entendeu?
E aqui ele está falando, na verdade, aqui é do arranjo físico funcional, né? Então, na verdade, a asserção 1 é verdadeira e a 2 é uma proposição falsa, ok? Certinho. Tá? Entendido? Porque aqui ele está falando do arranjo físico funcional, na verdade, tá, gente? Que você vai colocar os recursos similares de operação são mantidos juntos, entendeu? Beleza, vamos para o próximo aqui, ó. Os processos de produção em massa são os que produzem bens em grande volume, com pouca variedade. Para este tipo de processo de fabricação, os tipos básicos de arranjos físicos recomendados são os arranjos. Ó, eu quero produzir em grande volume e pouca variedade. Seria o produto? E qual outro? Celular. Isso. Celular é um layout bastante, por assim dizer, você consegue produzir muito e ainda produzir com uma customização boa. Por isso que a maioria das empresas utilizam layout celular hoje em dia, né? Que começou a ser implantado pela Toyota, entendeu? Então, layout celular é esse layout novo. Vamos lá, ó. Sobre os tipos básicos de arranjos físicos disponíveis, é correto afirmar que o arranjo físico posicional tem por característica movimentar os recursos transformadores até os recursos transformados. É verdadeiro ou falso? Como eu estava escrevendo, não prestei atenção. Verdadeiro, eu acho. Verdadeiro. Por quê? Porque os recursos transformados são os produtos, né? E os recursos transformadores são máquinas, equipamentos, mão de obra, tá? O arranjo físico por processo é assim denominado em razão do que os processos com necessidades similares são localizados juntos uns dos outros. Esse não é o celular? Ó, aqui, Eu ia falar verdadeiro. ó, vamos olhar aqui, ó, o seguinte, está falando dos tipos de arranjos físicos, né? Mas aqui para o processo, o que acontece? Quando ele coloca aqui processos com necessidades similares, você pensou de usar... E se fosse assim, ó, vamos melhorar aqui, ó, processos com funções similares. Aqui que é... Agora eu acho que tá certo. Então, eu acho que foi a palavra que estava usada ali, tá? Então, era isso, necessidade, estava querendo dizer, em casos, funções similares, tá? O arranjo físico celular é aqueles com recursos transformados são pré-selecionados para movimentar-se para uma parte específica da operação, onde se encontram todos os recursos transformadores necessários a atender às suas necessidades imediatas de processamento. O arranjo físico é assim? Não, Não, então, é falso, tá? Qual que é a letra correta? A letra C. C de correta. Que bobeira. Vamos lá. Agora, ó, tem questão para arranjo físico para caramba, hein? Os tipos de arranjos físicos estão ligados à natureza de agrupamentos dos métodos na indústria e podem ser classificados em linear, funcional, posicional, celular ou misto. No primeiro tipo, no linear, quero aí, ó. Vou esperar vocês responderem. B. A B? Ó, no arranjo físico linear, o material se desloca por meio de uma sequência específica de operações, enquanto as máquinas permanecem fixas. Sim.
Se o material se desloca por meio de operações análogas em células de produção, aquilo ali é o arranjo físico celular. Se o produto fica parado enquanto os operadores e máquinas se movimentam, posicional, né? As máquinas são agrupadas de modo a realizar operações semelhantes, análogas e semelhantes, né? Aí seria o qual? Processo. Isso. Olha, por que essa questão está errada? Olha, as máquinas e os operadores se movimentam de acordo com uma sequência de operações lineares. Não. Eu tenho uma sequência de operações lineares, beleza. Ok? No arranjo físico linear. Mas a máquina e o operador estão parados, né? Eles estão ali parados, entendeu? É exatamente isso daqui, ó. Bom, o projeto de arranjo físico é uma importante atividade para a definição dos fluxos do processo produtivo. Agora, vamos colocar aqui, ó, essas afirmativas aqui, tá? Ó, então, isso daqui tem a ver já com a última aula que a gente viu, ok? O diagrama de relacionamentos consiste em um método qualitativo para se indicar a importância relativa das relações entre os centros de trabalho. O diagrama de relacionamento, gente, era aquele diagrama de elos que a gente viu, sabe? Que a gente colocava entre dois processos, né? Entre A e B, por exemplo, quantas ligações eles tinham por dia, né? A gente colocava aquelas... Quer ver? Eu vou abrir aqui. Ó, eu já estava pegando a matéria do segundo bimestre, porque a nossa prova, geralmente a prova de racionalização era a primeira. Deixa eu só ver aqui, né? Aqui não. Só um segundo. Ó, esse método dos elos ou das interligações, ele vai mostrar exatamente isso, ok? De acordo com o número de linhas, né, entre os operações, eu vejo qual tem mais interligação ou não. Aí depois, na hora de montar o meu layout, eu vou tentar colocar sempre esses que têm mais ligação, mais no centro, né? Para ficar algo mais ou menos assim, ó, que a gente viu. Quer ver? Olha, então, por exemplo, eu tenho um layout, né, que ao fazer o diagrama de elos, eu percebi, por exemplo, que o estoque, né, aqui o estoque e o embarque e desembarque tem uma ligação forte. Só que eles estão longe, entendeu? E, por um lado, o escritório e vestiário, que tem essa ligação aqui, que não pode, entendeu? Que esse, mais ou menos assim, como se fosse um raiozinho, não pode ficar próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos aqueles que têm ligação forte no centro do meu layout, né? E aqueles que não podem ficar próximos, eu tento colocar longe. A gente vai fazer isso no nosso trabalho do SLP, tá? Que a gente vai ver só depois da prova. Então, vamos lá, ó. O diagrama de relacionamentos, tá? Consiste em um método qualitativo, ok? Para se indicar a importância relativa das relações entre os centros de trabalho. É verdadeiro ou falso? Eu marquei. Verdadeiro. O diagrama de fluxo, também conhecido, gente, como cartas de para, registra a importância das relações por meio de um número de carregamentos transportados entre os centros de trabalho. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro também? Verdadeiro. Agora, na maior parte dos casos, os projetos dos arranjos físicos para o processo buscam minimizar os custos da operação, minimizando a movimentação entre os centros de trabalho. Verdadeiro, tá? Então, olha, qual que é a resposta correta? 1, 2 e 3. Beleza, agora vamos só... Acho que não vai dar tempo de fazer isso daqui. Mas vamos tentar, ó. Última questão, ok? Uma fábrica de latas deseja instalar uma quantidade de prensa suficiente para produzir 5.040.000 latas anualmente. Cada uma das prensas deve funcionar nos 2 turnos da fábrica, cada um de 8 horas diárias, sendo utilizadas essas prensas por apenas 7 horas por turno. Eu vou fazer o seguinte, gente. Agora que eu vou começar... Agora vai ser exercício disso de capacidade, né? Indicador de utilização e eficiência, lá, outra
questão, utilização e manutenção, ok? Manutenção corretiva, preditiva, ok? Então, para essa parte aqui, a gente pode deixar para a próxima aula.